Hoje, 5 anos depois da pandemia, a gente está aqui discutindo, pensando, se perguntando, né, como lidar com esse novo normal, assim, com essa nova vida pós-pandemia. E então, a gente se pergunta, por que não falar sobre isso? Eu acho que a gente podia falar, assim, já que a gente está nessa conversa, né, assim, falar onde cada uma estava durante a pandemia, porque foram tantos focos, né, assim, tantos lugares diferentes que viveram de forma diferente esse evento que parou o mundo, que seria legal a gente quando a fazer gente estava esse fazendo essa contraponto. pesquisa, foi uma das coisas que eu me perguntei. O que eu estava fazendo? Porque a gente quando a gente parou, que foi uma coisa súbita, né? Sim. A gente pensou assim, não. Lembra aquela pandemia, uma pré-pandemia que teve antes? Que a gente pensou, não, eu tava nessa mesma coisa. Vai ser uns 15 dias, 20 dias e acabou o assunto. Mas onde eu tava, parou 15 dias primeiro. Não, Daqui a 15 dias melhora. A Foi gente, assim. não, comigo, com a gente foi quando a gente estava aqui em Portugal, na época, quando começou-se a falar sobre isso, e ele estava de olho. Meu marido estava de olho. Voltamos pro Brasil, por baixo. China. Tão longe, né? Olha lá. E aí eu estava, entrei no meu trabalho com um projeto todo novo. Eu ia assumir o jardim de infância inteirinho para dar aula de inglês, pegando desde pequenininho, cheio de ideia. Comecei a trabalhar 2 dias. Foram 2 dias que eu comecei a trabalhar. Me ligaram para casa, falaram assim, olha só, amanhã ninguém vem. Daí uma semana a gente vê. Uma semana virou 1 ano. Isso foi quando? Foi março, 16, 17 de março. Eu cheguei a trabalhar uns 2 dias. Sim. E 1 ano depois se começou a pensar novamente em liberar a gente. Mas aí a gente começou a pesquisar, né? Muitos dados que a gente foi buscar na memória, 5 anos. Você viu onde você estava? Eu estava na Itália, mais precisamente na Lombardia, onde foi o foco da pandemia no Ocidente, né? Assim. E assim, você está falando que em março parou tudo. Em março, no dia 18 de março, teve um evento que marcou a Itália, e acho que marcou o mundo também, que foram aqueles caminhões. Eu lembro disso. Lembro disso. Foram 70 caminhões do exército carregando corpos, porque Bérgamo ficava, sei lá, 70 quilômetros de onde eu morava. E esses caminhões, eles saíam de Bérgamo em silêncio, num cortejo, porque era um cortejo. Fúnebre. Para outras cidades, porque Bérgamo não tinha mais condições de enterrar pessoas, enterrar corpos. E antes disso, eu lembro, assim, eu tinha acabado de me mudar para a Itália, né? Eu tinha chegado na Itália final de janeiro. E lá, em janeiro, já tinha tido casos de pandemia, só que de Covid, mas ninguém falou nada. Tratou como sarampo uma criança. Depois surgiu uma cidade na Lombardia que aí testou positivo, foi o tal paciente 1, e aí eles isolaram a cidade era um pouco maior que a que eu morava, tinha 10 mil habitantes, essa tinha 13, e eles cercaram a cidade, isolaram, e só podia entrar e sair alimento, assim, pessoas não deixavam ali, pegava ali. Quarentena, né? Quarentena, na cidade. Enquanto isso, o prefeito de Milão começou a usar uma camiseta com uma hashtag chamada Milano não se ferma. Milão não se fecha, não para, não vai parar. E Bérgamo fez o mesmo. Não ia parar. Aquelas mortes absurdas, não vai parar. E os prefeitos das cidades pequenas esperando a qualquer momento o alerta vermelho para parar, tem que fechar.
E não fechavam. Por quê? Porque o capitalismo fala mais alto do que a vida, né? Os interesses financeiros de poucos... Que eram os industriais da época, muito capital suíço, muito capital italiano, e esse capital das indústrias era o mesmo dos planos de saúde privados, dos hospitais privados. Então, assim, muitos hospitais, logo assim que fechou, né? Assim, tipo, teve um caso de Covid aqui, vamos fechar. No dia seguinte mandaram abrir. E não tinham desinfetado, esterilizado, nada. Os médicos não tinham proteção. E aí o que acontecia? Era um foco de contaminação. E aí, os próprios médicos atendendo de um para o outro... Morreram muitos. Já estavam contaminando os outros. Sim. E por uma arrogância, né? Eu nem sei se classifico só como arrogância, ignorância ou má fé mesmo, né? Assim, porque você escolheu o capital, a vida, né? Da pessoa, assim. Ou o conjunto das coisas. Ou o conjunto das coisas. E eu lembro que essa ideia de Milão não vai se fechar, pouco antes de virar o caos, teve uma partida de futebol da Champions League no San Siro, em Milão. E foram 50 mil pessoas. Meu pai do céu. Um time espanhol lá. Então, assim, aí ali já foi. Espanha já levou para Espanha. Exatamente. E aí foi muito assustador, né? Porque o sistema de saúde colapsou. Começou a ter que escolher para quem ia o respirador, né? O mais velho ou o mais jovem. São essas memórias, essas lembranças que não podem ser esquecidas. E eu acho, quer dizer, eu achava, né, que não tinham sido. Depois eu vi uma coisa até que você me mandou, um estudo que você me mandou do mundo pós-pandemia, né? Como é que o nosso cérebro se modificou depois desse evento para o qual ele não estava preparado, né? Porque foram muitos dias, muito tempo de incerteza. E o cérebro, ele vive com até, não vou saber dizer aqui, mas até um X tempo de incerteza. Depois disso, ele buga, assim, ele reconfigura, né? E nós reconfiguramos. Eu pensava na época, tipo assim, vou viver hoje. Porque hoje é a única coisa que eu tenho certeza. Vamos fazer atividade física? Vamos trabalhar? Porque a escola voltou, né, gente? Online, mas voltou. Daí, há uns 3 meses, tudo foi adaptado pra gente voltar, né? A gente voltou pra trabalhar online, a gente via as crianças através... E aí já era uma adaptação, você nunca tinha trabalhado online. Eu não Como sabia é que dar aula pra criancinha online, né? A gente não sabia usar os equipamentos, a gente teve que adquirir fone de ouvido, microfone, tudo improvisado. E foi... Tudo professor, né? E o tempo todo com as mães. Tudo professor, óbvio. O material era nosso. E a gente, 24 horas com as mães. Eu conversava com mãe meia-noite, 1h da manhã, porque ninguém dormia. Ou se dormia, ninguém tinha horário mais. Se você está isolado, não tinha rotina. Você não acorda, você não vai trabalhar, você não come na hora certa. Então as mães as crianças estavam ligadas 24 horas e a gente estava vivendo hoje. Eu comecei a viver hoje. Daí a pouco a gente começou a viver uma semana. Porque em uma semana ninguém morre. E a gente foi progredindo. Quando fez aí a gente volta a falar. Vamos voltar para o Brasil agora? Vamos. Que em março isolou. E aí começou a briga, né? Porque a gente estava no regime... Isso aí. A gente estava num regime de 2016 até a época da pandemia, 2020, muito louco politicamente no Brasil. As pessoas estavam muito desnorteadas. Tanto é que no Brasil, nos estados e os municípios, tiveram que ter as próprias medidas. Porque o governo central não tomava atitude alguma, né? E aí, imagina, cada um por si, tendo que fazer as suas medidas de isolamento, né? As cidades e municípios do Brasil. Eu acho... Foi lá
Pois a Itália custou muito a tomar, depois que ela tomou, teve que correr atrás do prejuízo, se fechou inteira, fechou por blocos, primeiro a Lombardia, lá no norte, depois foi fechando as áreas, e depois ela ia liberando, conforme os casos iam baixando, ela ia liberando, né? Agora, uma coisa que eu acho assim, que foi muito complicado esse período no Brasil, para quem estava no Brasil, e imagina você estar num outro país, no caso eu estava na Itália, que tinha fechado as fronteiras para todo mundo, e quando começou a abrir as fronteiras, tinha uma lista de países que não podiam entrar, e não tinha previsão para entrar gente vinda daquele país. E o nosso país, e o Brasil, encabeçava essa lista. Nós fomos nós fomos o segundo lugar em números de mortes por Covid. Mas por quê? O segundo lugar no mundo inteiro. Tudo estava acontecendo. Vocês, no caso, estavam vendo lá fora. O responsável máximo da nação estava vendo lá fora. Por que não tomou medidas cabíveis? Por quê? Porque era um projeto. Era um projeto de morte. Era um projeto de morte e a gente... Não era todo ignorância. dia a gente ligava a televisão. Todos os dias. Todos os dias. A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Porque eram 200... Começavam 200... Só ia escalonando. A chegar a 1.000, 1.200, 1.400... 2.000 mortes diárias. Vacina, se recusar a vacinar. A gente é vacinado desde pequeno. Aliás, isso é outra coisa que a gente tem que conversar. A gente é vacinado desde pequeno. Tem programas de vacinação a vida inteira. E a gente ia ser... E o Brasil ia ser cobaia num teste de vacina, gente. Ele recusou. Nós íamos ser, por nossa extensão, do tamanho do Brasil, nós íamos ser um dos primeiros países a vacinar a população. A pessoa inominável recusou. E você vê o quanto a gente ainda tem que falar, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Porque a gente esqueceu de dizer que foram 700 mil vidas perdidas. Na pandemia. Foram só 700 mil, só. Até parece que é só. Pois é, não se para ali, né? Assim, naquela pesquisa que a gente leu... Estava dizendo ali que para cada morte, na verdade estava falando de morte por homicídio, e aí a gente faz o paralelo com a pandemia, porque foi uma morte brusca, né? Foi uma morte repentina. Então, para cada morte por homicídio, um estudo diz que de 7 a 10 vidas são afetadas. Então, elas até dividem os tipos de homicídio em 2 casos, né? Em 2 tipos. O secundário, né? Diz que as famílias das vítimas são sobreviventes de homicídio, que são aquelas pessoas que são afetadas pela falta desta. E aí a gente se pergunta, de 700 mil vidas perdidas no Brasil, quantas outras tantas foram afetadas e estão até hoje carregando essa dor, esse luto, porque no caso do Covid, né, da pandemia, nem a despedida não se pôde se enterrar as pessoas. Então, uma vez que a pessoa era tirada da sua casa para ser curada no hospital, ela dali mesmo já ia acabou ali. Né? Então, assim, foi todo... E aí aquela discussão que a gente fala de afetar e mudar a cabeça da gente, muda mesmo, né? E de quantas pessoas... Você vê que a maior parte das vítimas eram pessoas com deficiências, né? Comprometidas com saúde, e idosos. Quantos idosos no Brasil sustentam suas famílias? Nossa, essa aí é outra discussão. Quantas famílias vivem da pensão e do dinheiro dessas pessoas? Então ali se perdeu a pessoa, o idoso, que fez falta, se perdeu o dinheiro que sustentava um ramo de família, se perdeu o rumo. Sim. Então, no final das contas, o quê? Seria o quê? Faz essa multiplicação. Faz essa entre os mortos e os
a gente não pode esquecer disso. Isso tem que ser uma memória que tem que ser revivida de vez em quando para não se acontecer de novo. E quando a gente pergunta por que não falar, tem que falar. Tem que falar. Nossa, mãe do céu. Mas agora a gente encerra aqui. E vamos falar das medidas de isolamento. Bloco. E no próximo a gente fala sobre as medidas de isolamento. E o quanto isso, né, prejudicou. Ela é Laura. Ela é Karen. E até o próximo bloco.